Alô, bom dia. Bom dia para todos os meus amigos aí do Facebook, para toda a minha família, em Major Isidoro, Maceió também, e até em São Paulo, né? A família vai se espalhando aí por todo canto, né? Meus amigos da Santa Casa de Maceió, é, nos hospitais aí onde eu trabalhei. Eu quero trazer uma pequena reflexão sobre sobre o tipo de vida que a gente deve e precisa escolher. Porque a gente muitas vezes vive de forma aleatória. A gente muitas vezes vive trabalhando honestamente, mas principalmente quando a gente ainda é jovem, a gente não pensa muito numa organização, principalmente uma organização financeira equilibrada. Tem pessoas que até praticam isso, que fazem isso, mas a maioria não. E eu quero falar rapidamente sobre esses dois pontos aí, e quero também falar que isso é uma preocupação da gente, que nós devemos ter. Deus também tem assim, esse, esse querer, né, que a gente pratique, né, essas coisas, que a gente observe, que a gente veja esses detalhes da vida, porque esses detalhes, eles definem muito bem a qualidade de vida que a gente pode ter, né? Então, vamos lá. Eu quero falar sobre duas coisas interessantes que estão, é, que fazem parte da vida da gente e que a gente muitas vezes não percebe. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a escassez. E depois eu quero falar sobre a fartura na vida da gente. Só que antes de eu falar sobre essas duas coisas, eu quero mostrar que tem uma passagem no Novo Testamento, nos Evangelhos, onde Jesus fala que devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente reflete sobre esse versículo da Bíblia, a gente vê que nós devemos, primeiramente, ter o interesse, né, de buscar a orientação de Deus, buscar a presença de Deus, para que a gente possa realmente ter equilíbrio, ter segurança, né, para que a gente possa estar mais próximo, né, do Deus Todo-Poderoso, do Criador, que é o dono de toda a sabedoria e de todas as coisas. Mas ele diz que devemos buscar primeiro o reino do céu e a justiça, viver de forma honesta, justa, correta. Mas ele também diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente vai ter coisas acrescentadas. E que coisas são essas? São justamente as coisas que vão trazer qualidade de vida para a gente, que vão fazer a gente viver bem. Jesus disse que daria vida e vida em abundância, vida com qualidade para nós aqui na Terra, né, e futuramente também a vida eterna. Então vamos lá. Começando agora pela escassez, nós, na vida, nós sabemos que existem muitos mistérios, mas também sabemos que existe coisas práticas, onde nós vemos que existe o preto e o branco, existe as duas faces da moeda, né? Existe também dois caminhos, né? Existe a noite e o dia. Então sempre existe dois caminhos e um a gente precisa escolher para a gente prosseguir na nossa caminhada. Jesus falou, olha, que nós devíamos, que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele é o caminho, a verdade e a vida. O outro caminho não é um caminho bom, né? O caminho do mundo, o caminho das ilusões, dessas coisas aí, não é o melhor caminho. Mas vamos lá. Com relação à escassez, nós temos, nós temos uma programação na mente da gente que ela vem, de certa forma,
né? Ela vem carregada de coisas que a gente até imagina que não sabe o porquê, né? Às vezes a gente até pensa assim, poxa, por que, que eu passo tanto por essas coisas ruins? Eu acho que eu nasci para viver, para passar por tudo isso e não conseguir fazer mais nada na vida, é só isso mesmo. Então, são programações que tem na nossa mente e a gente não sabe como que a gente adquiriu. Coisas que a gente não sabe se veio da hereditariedade, coisas que a gente não sabe se veio da gente mesmo, que tem coisas que realmente são mistérios. Mas tem outras coisas que a gente sabe que elas são da questão do ambiente, onde a gente cresceu, é, onde a gente conviveu, a gente pode ter aprendido determinadas coisas. Então, se a gente viveu num ambiente escasso, a gente tem uma tendência, não que seja 100% garantido, mas a gente tem uma tendência a viver na escassez, né? Onde a gente não consegue, não tem assim uma disciplina, não tem uma maturidade, não tem assim aquele desejo, né, de progredir na vida, de para ter uma vida de melhor qualidade. Não tem a sabedoria de administrar aquilo que a gente ganha, né? Porque Jesus disse, olha, é, não dê as pérolas aos porcos, né? Não dê as pérolas aos porcos. As pérolas é o quê? Aquilo. Pérola, a gente sabe que é uma joia rara, uma joia cara, e a gente vai ter dificuldade para conseguir. E a gente consegue o quê? Com o nosso trabalho, com o nosso suor, com a nossa vida, e às vezes a gente deita aos porcos, ou seja, nas farras, seja em coisas banais que a gente realmente joga fora. Então Jesus falou isso, que não devíamos fazer isso. Então, quando a gente faz isso, a gente vive o tempo todo na escassez. Ou seja, a gente joga fora toda a bênção que Deus dá para a gente. A gente até consegue, a gente trabalha, a gente até às vezes ganha bem, mas a gente não consegue ficar com nada. Muitas vezes, a gente quando chega no final daquele mês, a gente já está devendo mais do que o que ganhou. Tem pessoas que às vezes ganham até bem, até 5 mil reais por mês, ou até mais, mas ainda vive assim, ainda vive devendo, ainda vive com a corda no pescoço por causa disso. Porque não consegue, não tem uma mentalidade para saber administrar. Então nós precisamos aprender isso, né? Porque senão a gente está no caminho da escassez, o tempo todo escasso. Já tem aquelas pessoas que elas ganham pouco, né? E às vezes até administra bem, mas elas poderiam crescer mais. Como? Ela poderia fazer um curso, ela poderia ver uma outra forma de elevar, né, a sua renda, a sua rentabilidade. Então, para poder ela sair do modo escassez. Então é isso. Então a escassez, ela é justamente a pobreza. A escassez, ela é justamente aquele tipo de vida, aquele estilo de vida que a gente vive o tempo todo, como se diz o ditado popular, assando e comendo, né, com a corda no pescoço. Ou seja, quando você chega muitas vezes no final do mês, que você recebe, o dinheiro que recebe não sabe, dá para pagar. Dentro de 2 dias você já não está com mais nada. Então, e por incrível que pareça, é isso que o mercado financeiro, que o governo, é isso que eles querem da gente, que a gente continue ali na escassez, porque eles são treinados para viver dessa forma, isso desde os começos do mundo, que é assim. Bom, então para não ficar muito grande, muito longo aí o vídeo, vamos falar agora sobre a situação contrária, né? Vamos falar agora sobre a fartura. Bom, a fartura, ela é o contrário da escassez, né? A fartura, a gente pode entender que é quando a gente pega essas pérolas que a gente consegue com muito suor, com muito trabalho, e a gente consegue aprender a trabalhar, né, com essas pérolas. A gente consegue aprender a trabalhar, aprender de certa forma a gente pensar também não só no hoje, mas pensar também no amanhã, porque a gente está vivendo hoje, mas amanhã vai ser o hoje do ontem, né? Então nós precisamos aprender também a praticar isso. Então nós precisamos pegar pegar essas pérolas, pegar o suor do nosso trabalho e aprender a praticar, aprender a investir,
aprender a saber quanto gasta e quanto ganha também, e sempre deixar alguma coisa ali para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Se a gente for assim de forma atabalhoada, se a gente for do jeito que as pessoas que querem status, que essas coisas todas que o ser humano tem certas tendências para isso, a gente não vai ficar com nada. A gente vai ficar gastando, 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 e quando for lá na frente, no futuro, no amanhã, a gente vai estar do mesmo jeito ou até pior do que como começou. Então a fartura é isso, a gente precisa saber trabalhar com, às vezes a gente até ganha pouco, mas consegue avalancar para o modo fartura. E só que a gente deve também continuar vivendo, continuar aprendendo alguma coisa. Se o cara tem uma renda, ele pode, com sabedoria, com paciência, pode construir um outro tipo de serviço para ter uma outra renda e ir construindo um patrimônio, construindo alguma coisa. Eu sei que tem muitas pessoas assim, pessoas simples, né, que elas muitas vezes elas conseguem ter fartura. Elas têm assim uma sabedoria nata, natural delas mesmo, que elas conseguem ter fartura. Eu conheço pessoas até da minha família mesmo, né, do interior, e elas, graças a Deus, são fartas, né? Elas conseguem ter uma vida farta, né? Elas podem ser simples, mas elas têm qualidade de vida. Então, eu vou ficar por aqui para não me alongar muito aqui nesse vídeo e dizer, tudo só depende da gente. E outra coisa, não tem questão também de idade, até porque quando a gente é jovem, a gente tem força, a gente tem muita energia, né? Mas quando a gente fica velho, vai ficando mais velho, depois dos 50, que eu já passei dos 50, a gente fica assim, diminui um pouco as forças, né? Mas se a gente tem saúde, a gente tendo fé em Deus e tendo saúde, a gente tem muita experiência, muita bagagem, e a gente deve aproveitar tudo isso aí para a gente construir, ainda dá tempo sim de construir uma vida bem melhor, né? Confiando primeiramente em Deus e depois praticando, né? Amém. Que Deus abençoe a todos.